A doação de órgãos e tecidos é vista pela sociedade em geral como um ato de solidariedade e amor dos familiares. No entanto, ela exige a tomada de decisão no momento de extrema dor e angústia, motivadas pelo impacto da notícia da morte, pelo sentimento da perda e pela interrupção inesperada de uma trajetória de vida. O entendimento das pessoas em relação a realmente a morte encefálica, saber que seu parente está em morte encefálica. Como eu lhe expliquei, a gente faz os exames, dá a notícia do óbito para a família, né? Tem um momento em que a família tem o seu momento de luto, em que ela fica ali, a gente tem uma preocupação de deixar à vontade. Quando a família conseguir ter um momento da gente sentar e conversar, aí a gente explica realmente, porque há sempre uma pergunta: e agora o que a gente faz? Então eu falei, agora a gente precisa liberar o corpo. Para liberar o corpo, né, se for para morte de acidente, a gente encaminha para IML, foi uma situação desconhecida, vai para o serviço de verificação de óbito ou para a central funerária. Então, algumas coisas a gente conversa sobre questões burocráticas com a família, sobre onde ela vai querer velar o corpo ou não, e aí a gente ainda tem um momento de a gente fazer a abordagem. Neste momento que a gente aborda, depois que a gente explica toda a parte burocrática, que a gente aborda sobre a morte encefálica. Então, a gente tem que ter essa preocupação de que avisar a família que realmente está morto. Porque muitas vezes eles vão na beira do leito e analisam o coração batendo. Como você está dizendo para mim que ele está morto se o coração está batendo? Então, é importante a gente explicar. Ele está com o coração batendo porque ele está ligado a aparelhos. No momento que desligar o aparelho, para tudo. Então a gente mantém esse potencial doador porque a gente sabe da necessidade de doar órgãos, que hoje tem uma fila muito grande de pessoas esperando. Então a gente mantém função do rim funcionando, temperatura do corpo funcionando adequadamente, o coração tendo pressão, tudo funcionando adequadamente. Porque a partir do momento que a família tiver o entendimento do que é morte encefálica e aceitar a doação, a gente continua mantendo esse paciente, né? O corpo, né, na verdade. E aí depois a gente desliga os aparelhos. Então, eu não sou doador de órgãos ainda. Não porque eu não queira ser, mas a questão é que eu ainda não tomei essa decisão. Provavelmente no futuro eu pense a respeito, mas por enquanto eu não me sinto tão seguro assim com relação a doar ou não os órgãos. A principal dúvida que eu tenho, na verdade, é pela questão de a gente não sabe que tipo de morte que a gente vai ter. Então, se eu tiver uma morte cerebral e a medicina não souber confirmar que eu tive morte cerebral ou não. Já que teve alguns casos que a medicina confirmou morte cerebral e mesmo assim o cara voltou à vida depois de um tempo. São feitos 3 exames, a lei brasileira nos obriga a fazer 3 exames. São 2 exames clínicos, um feito por um neurologista ou neurocirurgião e o outro pelo intensivista de plantão. E para comprovar, a gente faz uma prova gráfica. Qual seria essa prova gráfica? A gente pode fazer um exame de arteriografia, um exame de eletroencefalo, exames que você consiga avaliar fluxo de sangue. Né? Ou seja, a gente tem nosso sistema, existe fluxo de sangue para o cérebro para que tenha uma boa oxigenação. Quando ocorre a morte encefálica, não tem fluxo de sangue. Quando você faz uma arteriografia, né, você injeta um contraste, não flui sangue para cima. É nítido a imagem, você vê que ele para o fluxo. Então, a gente tem vasos importantes na cabeça, e quando você injeta um contraste no exame normal, ele irriga todo o cérebro. Ou seja, porque é a vida. A partir do momento que
Você faz um exame desse de imagem e detecta que o fluxo foi interrompido, já consegue provar que não há vida nesse cérebro, está em óbito. Você pode fazer doação de rins, você pode fazer de uma parte de fígado, pulmão. Geralmente acontece isso intrafamiliar. Tá? Geralmente acontece isso intrafamiliar, um paciente renal, que a família seja compatível e queira ceder um dos rins para que tire a pessoa da hemodiálise. Isso pode ocorrer sim, é o doador em vida que a gente fala, pode ocorrer, e aí faz o acompanhamento da pessoa que vai receber e do doador, o mesmo processo igual. Esta é a Esther. Esta é a Celine. Elas são um exemplo de que um ato solidário pode se transformar em uma grande amizade. Daí começou a contar que ela tinha problema no rim, que ela tinha que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, né? E na época eu trabalhava de diarista, então eu tinha tempo para poder sair assim, né? Aí eu falei para ela, então quando você for fazer a hemodiálise, me leva junto. Ela falou, não. E aí fui com ela lá, cheguei lá, vi o problema do pessoal, nossa, é muito triste ver a hemodiálise. Tinha criança, tinha pessoas de idade, né? E aquilo me comoveu, né? Aí voltamos embora e tal. Aí passou um tempo, ela comentou que ela precisava entrar na fila de espera, né, da doação, né? Aí eu perguntei para ela por que ela queria, o que precisava, né, para fazer a doação para ela, né? Daí ela falou, precisa ter o sangue compatível. Daí eu falei, e se eu fizer o exame de sangue, né? Se der certo, eu vou doar um rim para você. Daí ela falou, será? Ficou meio preocupada, né? Daí eu falei, não, se der certo, não, vai dar certo. Aí fizemos o exame, né? Deu certo. Daí comentamos com o médico falou, não, então vamos fazer outros exames. Fomos fazendo, fizemos 45 exames. Todos eles deu certo. Fomos para Curitiba, Florianópolis, né? Todos eles deu certo. Aí a gente fez os exames, daí chegou o dia da cirurgia, fomos para o hospital, né? Eu fui antes que ela, internei antes que ela para fazer os outros exames mais, né? Daí veio o juiz, a juíza também, a médica, né, que precisou também, para saber se eu não dava, realmente se eu não ia cobrar depois dela, né, por não ser parente e tal, qual que era o meu objetivo, né. E daí onde aconteceu a cirurgia, tô bem, tô ótima, nunca aconteceu nada, nunca precisei tomar um remédio, um comprimido, nada, faz quantos anos? 7 anos, fez 6 de outubro. É um assunto ao qual eu ainda não parei para pensar. Não tenho uma opinião formada, totalmente formada sobre isso. Mas, por outro lado, eu também não tenho nada contra. Eu acho que a doação de órgãos ela é importante, tem ajudado a salvar muitas vidas. E eu acredito que, uma vez refletindo melhor sobre o assunto, eu vou tomar uma posição a favor disso. Porque, se é para ajudar, de alguma forma, eu gostaria de ajudar. Eu penso que não faria sentido, de repente, eu morrer e levar os órgãos comigo sabendo que eu poderia ajudar alguma pessoa, podendo ajudar alguém. Então eu acho que a doação ela é importante. Não tenho uma posição ainda definida, não oficializei ainda a decisão, mas eu acredito que é importante e eu gostaria de ser doador, sim. Bom, o meu maior motivo mesmo, um incentivo mesmo para doar o rim para ela é porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela ajuda muito as pessoas com todos os problemas que ela tem, as doenças que ela tem. Ela sempre ajudou, ela faz mais coisas do que eu, que não tenho problema nenhum, né? E principalmente pela... O que eu posso dizer dela? Meu Deus do céu, pela essa segurança que ela tem
E com todas as doenças que ela tem, para ela tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Que eu, se eu tivesse o problema que ela tem, hoje eu estaria desesperada, apavorada. E ela não, para ela tá tudo ótimo, tá tudo bem. Sou doador de órgãos. Eu acho que foi uma campanha que eu assisti um tempo atrás a respeito da identidade de quem deveria ser doador, quem não deveria ser. Como eu já imaginava que a adoção de órgãos é uma coisa normal, acho que não tem problema, eu virei doador. Foi uma decisão bem tranquila, na verdade. Eu acho que individualmente a população ela deveria falar mais sobre isso. Hoje fala-se, antigamente tinha dificuldade de falar sobre sexualidade dentro de casa. A gente tinha esse tabu antigamente. Hoje as famílias estão um pouco mais liberais, já estão falando mais sobre sexualidade, né? Então isso também tem que ser comentado, divulgado entre as famílias, porque uma ação verbal com um amigo, com um parente, ela vai ter muito maior proporção do que na mídia. A mídia é importante, rádio, televisão, jornal, tudo isso é importante, né, que vai ajudar, mas acho que se a população tiver o entendimento que realmente, olha, o Brasil, por maiores dificuldades que nós temos e coisas que acontecem de forma errada, posso dizer para vocês que transplante no Brasil funciona corretamente. Olá pessoal, meu nome é Luan Anki, eu também sou doador de órgãos. Meu nome é Daniela Wolter e eu sou doadora de órgãos. Meu nome é Afonso Pereira e eu sou doador de órgãos. Meu nome é Guilherme David e eu sou doador de órgãos. Oi, meu nome é Valéria Daniluski e eu sou doadora de órgãos. Meu nome é Daniela Silva.